coisa interessante que temos para falar. Boa noite, pessoal. Nós estamos no ar com mais um Tami Taon e aqui quem fala é a Tami Overneck. E hoje eu estou com um convidado muito especial e o assunto vai ser de suma importância. Então vocês não podem perder esse episódio por nada. Eu já posso dizer com certeza, pega o caderninho de vocês, pega a caneta, principalmente você que é empresário e você também que quer entrar nesse ramo aí, porque hoje vai ser só dica de ouro. Quero também falar da Pimenta Rosa, que é a marca que me veste. Então, você, mulher que quer ficar linda, maravilhosa, e você, homem, que quer presentear a sua namorada, a sua esposa, a sua pretendente, a sua futura aí, corre lá para a Pimenta Rosa, que fica aqui em São Bernardo do Campo. E vamos para o nosso convidado, que hoje eu estou com o doutor Diego Reginato, que já pude ter a oportunidade de conversar com ele ali nos bastidores, e eu tenho certeza que essa entrevista vai ser sensacional. Tami, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui, conhecendo o seu estúdio, viu? Tá de parabéns aqui, você e sua equipe aqui são maravilhosos. Me acolheram super bem. Tenho certeza que vai ser fantástico. O que eu puder contribuir aqui para você, para sua equipe e principalmente para o seu público, né? Eu estou aqui à disposição de corpo e alma aqui para os empresários que te assistem. Amém. Então vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância. Vamos falar para os empresários, porque eu sei que eles têm muitas dores. E você já me falou que você é um advogado, que você gosta de estar em campo, que você gosta de conhecer de pertinho. E eu quero entender como que isso funciona, mas para mim entender como isso funciona, eu quero entender como que isso nasceu no seu coração. Há quanto tempo que você iniciou na advocacia, o porquê que isso nasceu no seu coração. Então eu quero entender a sua história. Bom, também, vamos lá. Bom, seguinte, eu sou advogado empresarial, né, tenho meu escritório de advocacia aqui em São Paulo, né, em São Paulo, tenho também uma filial no Rio de Janeiro. Que bacana, e o escritório, no Rio de Janeiro tem uma unidade lá. Então o escritório hoje é sediado no Itaim Bibi, na Rua Tabapuã, chama Reginato Advogados Associados, escritório de advocacia bem posicionado, advocacia full service. O que é full service? Né? A gente atende várias áreas do direito, então a assessoria completa para as empresas. Certo. Então temos a área civil, a área trabalhista, a área tributária, a área societária, a área consultiva, enfim, todas as áreas de suporte para o empresário. Algumas questões de área regulatória, também direito penal voltado para a área do cliente. Então são vários profissionais, a gente tem uma equipe hoje, uma equipe de 30 profissionais que trabalham comigo no escritório. Uma equipe grande. Uma equipe média, né? Grande, sim. Enfim, uma equipe bem direcionada. Legal. Usamos tecnologia de ponta lá, temos um sistema muito, muito bom, né? Temos uma organização bem considerável. Temos um departamento de controladoria que faz o controle de todos os nossos casos. O escritório hoje, temos hoje na base aproximadamente 7.200 processos que a gente conduz. Bastante processo judicial, muita ação judicial. O escritório tem posicionamento hoje em 17 estados, nós atuamos em 17 estados do Brasil, unidade física em São Paulo e no Rio de Janeiro, como eu falei, né? Uhum. E atendemos, então, empresários de várias áreas. Atendemos empresários do atacado, do varejo, de serviço, indústria, comércio, enfim, todas as áreas, as mais relevantes, a área da saúde também. Então, o escritório tem clientes variados e isso permite, Tami, que o escritório tenha a autoridade de propor soluções jurídicas. Independente da área do empresário. Exatamente. Então, não raro acontece, por exemplo, da gente propor uma solução de uma empresa de serviços para uma empresa de produtos. Não raro acontece a gente propor soluções da área da saúde, que nós encontramos para um empresário da área da saúde, para a área de serviços, e assim vai. Né? Por quê? Porque às vezes uma solução que valeu para um pode servir para outro. Né? E isso acontece graças à nossa experiência de estar conectado no dia a dia do cliente, entender a necessidade do cliente, como você falou, né? Agora sim, chegando aonde você me perguntou. Sim. Conhecendo a fundo a realidade do cliente. Né? O que é conhecer a fundo a realidade do cliente?
é ir lá, né? Sentir o clima, sentir o cheiro, sentir o andamento, a atmosfera, exatamente. Sim. Né? E para eu propor soluções para o cliente, eu preciso conhecer. Como é que eu vou propor uma solução jurídica para um cliente se eu não conheço a realidade dele? Se eu não conheço as pessoas que estão lá trabalhando por esse cliente ou com esse cliente, né? Então, por exemplo, eu atendo a indústria de maquiagem, por exemplo, né? Legal. Então, é um dos nichos uma das empresas que eu atendo, um dos segmentos. Eu tenho várias empresas do ramo. Então, indústrias de maquiagem. Então, acontece de eu ir lá, conhecer como é que é feito o batom, como é que é feito o blush, como é que é feito... É o primeiro advogado que eu escuto dizer que ele vai entender. Gente, isso é um diferencial muito grande. Pois assim, é sair porque o advogado de gabinete... Sair do escritório. É gostoso ficar no escritório? É gostoso. Sim. Mas você ir ao cliente, de verdade, é mais gostoso. Então, assim, por exemplo, voltando a falar da indústria de maquiagem, você vai lá na indústria de maquiagem, você sabe como é que é feito um batom, como é que é feito isso, as máquinas que operam, como as pessoas operam aquelas máquinas, o processo, a cadeia produtiva, como é que ela funciona, né, como aquele produto é vendido, para quem ele é vendido, né, a parte regulatória, a parte de invase, a parte de marca, tudo isso a gente entende a fundo para propor uma solução completa. Então, se eu conheço o produto, de como ele começa, até onde é o fim, antes de chegar no cliente final. Porque assim, se der um problema lá na frente, eu vou saber defender o cliente. Né? Eu vou saber proteger o cliente. Então, para isso, eu preciso conhecer o cliente. Eu estava até contando com vocês. Semana passada eu tive um cliente novo, que é um restaurante de comidas nordestinas. Maravilhoso. Eu fui lá conhecer. Aí a chefe lá me recebeu, falou, fora que ela me colocou um monte de gostosuras para eu comer, que aí é a melhor parte do set. Levou um kit de maquiagem para mulher também? Podia ter levado. Apesar que ela estava muito bonita também, essa minha cliente do restaurante, né? Mas eu fui lá, comi a comida dela, entendi o público dela, o que ela faz, a questão da relação com os funcionários, a relação dela com o Estado, né, na parte tributária, a relação dela com os fornecedores, a relação dela com os vizinhos, enfim, todas as relações... Tudo isso é importante para fazer um diagnóstico mais assertivo. Sim. Desde a produção do produto do cliente, a relação... Eu achei interessante um ponto, só puxando um gancho, que você falou assim sobre como que é o relacionamento deles com o funcionário, como é o relacionamento dele com o Estado, com os vizinhos. Tem alguma parte que, às vezes, os empresários hoje em dia, eles acabam pecando mais? Pecam sim, também pecam bastante. Primeiro o que eu vejo, né? A minha grande missão, a minha grande mensagem, o que eu realmente gosto de fazer é demonstrar para o cliente, apresentar para o cliente a importância dele ter um advogado que atue em prol dos interesses dele, um advogado para o dia a dia dele. Né? Que não é só aquele que deu ruim, preciso de um advogado. Então, eu canso de ouvir clientes, pessoas falarem assim, eu não quero ter que te ligar, eu não quero ter que te procurar, porque se eu te procurar, sinal de que eu tenho problema. Eu já cheguei a ver, algumas ocasiões, o cara fala assim, ele não quer falar que ele tem advogado com medo das pessoas acharem que ele tem problema. Que ele é um cara problemático. Tem advogado, ele tá cheio de processo, deve tá todo enrolado. Se eu tenho advogado é porque eu tenho problema. Não. O empresário inteligente hoje é aquele que enxerga na advocacia, no jurídico atuante próximo, uma oportunidade de fazer negócios mais sólidos, de fazer negócios mais direcionados, de fazer negócios mais potentes. E é nisso que eu me encaixo, é nisso que eu procuro levar o meu trabalho, né? Entendendo a fundo para propor soluções que levem o cliente para o próximo nível. É exatamente nisso que essa é a minha missão como advogado, né? Me aproximar, me conectar para propor soluções que de fato vão fazer a diferença para esse cliente, né? Então, voltando à sua pergunta, por que eu acho que o empresário erra? Ele erra muitas vezes por não enxergar isso, né? Não enxergar essa importância de ter o advogado próximo do negócio dele, não quando o negócio estoura, mas sim antes. Na construção, né? no início. Exatamente. Eu acho que muitos empresários erram nisso. Talvez seja algo comum, porque no início nada é fácil, né? Tudo uma construção, tá aquela fase de investir, de como eu vou fazer, tá construindo, e acaba deixando esse ponto de lado. E aí quando chega lá na frente, poxa, eu não resolvi isso, eu não fiz aquilo, faltou isso, e aí agora eu preciso de um advogado. Então, exatamente,
Esse é o ponto. Esse é ponto comum, tá? O empresário entender a necessidade e a hora de ter um advogado. Muitas vezes, eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo hoje, né? O empresário entender o que momento que ele precisa de um advogado. Né? Quando o negócio estoura, antes de começar o negócio, às vezes fala, não preciso ainda, né? Sabe que, por que pareça que eu vou falar agora, tem muitas empresas que são lucrativas, vendem muito, dão dinheiro pro proprietário, só que são empresas juridicamente desestruturadas. São empresas que não estão estruturadas juridicamente, mas que dão dinheiro. Aí você fala assim, pô, mas que bom, né? Então o cara, então ele não precisa de advogado. Não é isso, né? Não é isso. Ele pode crescer e dar lucro de forma estruturada. Porque pode acontecer algum problema no meio do caminho, ou uma direção, ou surge um fato novo, ou surge alguma situação no curso dessa empresa, que aí ele vai gastar grande parte daquele lucro que ele teve pagando o advogado ou consertando problemas que aí vão o quê? Desacelerar a marcha do crescimento dele, ele vai ter que parar para consertar o que ele poderia ter visto antes. Né? Então esse é um ponto. Ele está crescendo, está subindo, está evoluindo, está dando lucro, só que algum ponto específico ele não alinhou. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, um exemplo clássico. Sócio, sociedade. Né? Tem dois sócios. Você pegou no ponto. Esse é um ponto importante. Sim, então, por exemplo, os sócios, eles começam. Vamos lá, nós dois, vamos montar um negócio. Puta, que legal. Montamos um negócio. Pô, montamos. Vamos vender. Começamos a ganhar dinheiro. Pô, legal. Pode ser que chegou um momento em que vocês não definiram muito bem a regra do jogo de vocês. Né? Vocês não definiram. Nós dois não definimos. Então, você é a pessoa da comunicação e eu sou o operacional de entrega. Certo. Vai chegar algum momento que pode ser que haja algum tipo de conflito entre nós, né? E aí, como é que resolve isso? Aí você fala, não, mas eu sou mais importante que você, não, mas eu sou mais que você, não, você. Como é que nós vamos resolver isso? Aí os sócios se pegam em um conflito, por exemplo, né, discutindo pontos que não são importantes para aquele momento, ou pontos que até então não existiam e que virou um conflito. Que virou um conflito, problema naquele momento. Então eles vão desacelerar a empresa para resolver aquele problema, né? Quando eles poderiam muito bem ter, em algum momento, tido a iniciativa de sentar e fazer um bom acordo de sócios. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos sentar, vamos falar qual que é a tua função, qual que é a minha função, aonde você vai, aonde eu faço, qual que é a minha atribuição, porque eu vou cobrar de você, vai cobrar de mim. Sim. É claro que no começo da empresa, faz bom, os sócios se unem, porque pelo menos um é bom em uma coisa, outro é bom na outra. Une duas potências. Exatamente, Mas pode chegar um momento em que há necessidade de sentar e falar, bom, vamos definir bem os nossos papéis, vamos definir as rotas aqui, para que a gente possa seguir adiante com mais solidez, né? Ou então a empresa chega num momento e fala, puxa, a gente precisa agora mudar a direção, vamos ampliar um produto, vamos ampliar um serviço, vamos ampliar a nossa rota. Tá, mas o caminho que te trouxe até aqui é necessariamente o caminho que eu vou precisar percorrer para me levar para o próximo nível? Às vezes é outro caminho, né? Então, aí ele vai querer fazer a mesma coisa que ele já fez daqui para cá, ele vai fazer para lá, e nesse caminho ele se perde, e perde esse caminho mais do que ele já construiu até aqui. Então, o empresário entender a necessidade de ter um suporte jurídico para dar essa orientação, né, qual é a pavimentação do caminho para que ele faça um caminho seguro, esse é o ponto que os empresários têm dificuldade de entender a hora. Outra relação, por exemplo, com os seus funcionários. Né? Sim. Fazer, por exemplo, um bom regulamento interno da empresa. A empresa começa a crescer. Aí ele começa a contratar 1, 2, 3. Quando o cara para ver, tá bombando, cheio de coisa, cheio de negócio. Quando ele para ver, ele tem uma equipe de 10, 20, 30 pessoas. Só que ele não parou para falar, peraí, vamos, calma. Como que eu vou administrar tudo isso? Exatamente. Porque normalmente todo empresário, ele se pega nesse momento. Que ele começa, às vezes a empresa... Ela começa a crescer. Eu vou dar um exemplo aqui do meu estúdio, do podcast. Às vezes eu falo isso pro meu sócio. Eu falo, gente, o podcast, a empresa está crescendo, está andando mais rápido que a gente. E às vezes o empresário não acompanha. Eu já tive essa sensação. Eu tô aqui com um monte de coisa na cabeça, ele com um monte de coisa na cabeça. Existe aquela coisa de sócio, né? Pô, vamos sentar, vamos resolver. E a gente vai, a empresa tá lá, eu ainda tô aqui. Eu não tô nem acompanhando. E quando você chega lá onde a empresa está, que você consegue acompanhar, que você tem que correr... Aí entra aquilo e fala, gente, e agora? Peraí, eu preciso reorganizar as coisas. Exatamente isso. E um advogado que, com foco no direito empresarial, que conhece as áreas, que tem um histórico de soluções em outras empresas,
né? É Que tem uma história. fundamental, né? Então, aí ele vai entender o teu negócio, vai te propor soluções jurídicas, estruturadas, que de fato vão fazer você chegar nesse caminho que você precisa, né? Então, assim, é claro que são multiprofissionais. Você, às vezes, pode precisar de um consultor financeiro, você pode precisar de uma pessoa para te trazer um bom sistema, um bom CRM, ou então um outro profissional que vai te trazer um bom relacionamento com vendas, enfim, trazer um cara de marketing, mas um bom advogado para te dar a direção, a solidez e mapear os seus riscos é fundamental. Lembrando que muitos advogados, tá? Eu falo um pouco, os advogados, a maioria deles são inimigos do comercial. Tá? Isso, eu falo isso, todo mundo faz essa carinha que você fez, é incrível. Assim, inimigo eu vou comercial. nos eventos, eu vou nas palestras, eu falo isso, falo assim, mas quem aqui É um momento polêmico agora, gente. Segura polêmico. esse corte aí, marca esse tempo. Porque todo lugar que eu vou, eu falo isso. Quem aqui, que é empresário, ou trabalha no departamento comercial, já teve problema com o jurídico? Nossa, quando eu falo isso em eventos, um monte levanta a mão assim, fala, nossa. Só levanta as duas mãos. Quem aqui nunca teve o advogado que travou o negócio? Quem aqui já não teve advogado que trava negócio? O comercial fala, nossa. Agora. Aí o advogado fala, não. Não, é que assim, isso. Então, aí que tá. É muito comum isso também, é muito comum. Sabe por quê? Porque o cara do comercial, ele quer fazer o negócio funcionar, ele quer ver o dinheiro entrar, ele quer ver o negócio rodar, ele quer vender de qualquer jeito. Ele foi programado para vender. Exatamente. Aí ele bota, o advogado entra e dá aquela esfriada. Calma, analisar os riscos, vamos analisar, e aquela coisa. E aí, não, aqui vai dar problema, aqui vai dar problema. Então, ok. O advogado pode enxergar os problemas. Mas tem advogado que enxerga só problema. Entendeu? Fica só focado no problema. Esquece que o comercial é o coração do negócio. Exatamente. O coração do negócio, desculpa, vocês todos de outras áreas aí, você que é um bom financeiro, você que é um bom, enfim, bom advogado, bom jurídico, um bom logística, todo mundo é importante numa empresa. Agora, o comercial é o coração do negócio. É o coração, desculpa. Se ele não bater... Então, se o comercial não está conectado com todas as outras áreas, não vai rolar. É a mesma coisa com o direito, né, com o jurídico. Se o comercial faz um bom produto, faz uma boa abordagem, né, convence o cliente a comprar, e o cliente gosta, e quer aquilo lá de qualquer jeito e tal, bom, vamos rodar o contrato. Aí bate no advogado, aí o cara começa a ver problema, que isso aqui. Trava o negócio, perde o timing, e perde a venda muitas vezes, ou perde um negócio, entendeu? Então eu falo, eu e minha equipe, nós somos conectados no comercial. Pra gente o comercial da empresa é o que vale. Porque eu gosto de ver a empresa crescer. Porque quanto mais a empresa cresce, quanto mais a empresa prospera, né? Para mim, enquanto advogado, é melhor, né? Porque não tem coisa melhor do que você trabalhar numa empresa que está em crescimento, que está pujante, e propor soluções para ele ir para o próximo nível, e não pegar cliente, né, e trabalhar com clientes que estão lá se arrastando, estão com dificuldade. Porque, infelizmente, também você sabe, a maioria das empresas hoje, grande parte está com dificuldade, né? Então, dos clientes que me procuram, grande parte dos clientes está com problema. Né? Me procura para eu ajudar a sair do problema, né? E tentar retomar. Então, quando o cliente me procura, eu falo, olha, eu vou ajudar você a sair do problema. Só que assim, eu quero ajudar você a sair do problema, mas para que você possa voltar a crescer. Porque enquanto você está crescendo, a economia está girando, está tudo acontecendo, né? Você vai ter prosperidade, e se você ficar, você vai precisar de mim muito mais do que eu tirar você dessa situação de dificuldade, né? Então, é nisso que eu me pego, entendeu? É nisso que eu foco. Ajudar o cliente a ir para o próximo nível, crescer efetivamente. E não ficar só mapeando o problema e ficar falando, não pisa aqui, pisa ali. O cara vai ter que pisar no vidro uma hora, não tem como. Entendeu? Até para ele saber, se ele não pisar, tá no campo minado, se ele não pisar pelo menos em uma bomba ali, ele nunca vai saber onde tá. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Eu achei interessante essa sua fala, que você falou que você trabalha linkado com o comercial. E isso é interessante, porque enquanto tem uns advogados que estão olhando o problema, mas tem o problema disso, e eu acho que isso mexe um pouco com o psicológico do empresário, porque o empresário, vou vender, aí o advogado vem, joga um balde de água fria. Aí ele, não, melhor não, porque o meu advogado já orientou que eu vou ter problema. Ou seja, você já trabalha de uma forma preventiva, pode ter um problema, mas vamos achar uma solução para que você venda.
É isso. Então seria mais ou menos dessa forma. É exatamente isso também. Que Você legal. entendeu exatamente a essência do negócio. Então, assim, tem muito advogado que acha que o trabalho dele assim, a entrega dele é mapear os problemas. E só levar problema. Tá, ok, você me trouxe problema, tá. E cadê a solução? E aí? Então, como é que eu vou vender então isso aqui? Não sei, vender vai ser. Eu, como advogado, Eu sou falei, advogado. isso aqui dá problema, não vai conseguir. Então, assim, veja, você pode vender desse jeito, né? Mas esteja você ciente disso, daquilo. Ou então fala assim, não, a melhor venda para você é essa. Porque às vezes você não vai conseguir dormir todo dia do mesmo lado do travesseiro, só tem que virar de lado, Sim. vai doer um pouco o pescoço. Então assim, mas você vai dormir. É isso que eu falo. Então, às vezes você precisa correr certos riscos, né? E um advogado diligente é aquele que fala assim, olha, apesar desse risco, eu entendo que você tem que fazer. Porque isso vai levar a tua empresa para o próximo nível. Você precisa disso nesse momento, tá? Então vale a pena você correr esse risco. Então, e os advogados falam, eu falo, putz, Diego, mas você também. O outro advogado falou pra mim que eu não tinha que fazer esse negócio. Não, você vai fazer esse negócio. Apesar Eu vou fazer do uma risco. pergunta polêmica agora. Você acredita que existe alguns advogados que entram nesse modo defesa só enxergando problemas e não, às vezes, igual você falou, não, tenta. Ah, mas se tentar e der problema, eu sou seu advogado, eu vou resolver. Você acredita que tem alguns advogados que eles fazem isso até para evitar dar problema, porque depois vai vir para mim e eu vou ter que resolver? Não, então, acho que sim, tá? Acho que às vezes ele acha que a entrega dele termina ali, né? E orientar o cliente a não fazer. Para prevenir um problema para ele lá na frente. Isso. Mas ele esquece que esse cliente pode fazer, dá certo o negócio. Sim. E ele lá na frente colher os bons frutos dessa boa escolha. Tem né? um si, né? E se der certo? Eu já conheço outro modelo de pessoas, não só advogado, pessoas que vendem, que criam a dificuldade para vender a facilidade. Né? É muito comum isso. Interessante. Então, o advogado vai lá, vende um monte de dificuldade para ele falar facilidade. Tá, mas aí ele não sabe qual é a facilidade, porque ele não conhece. Entendeu? Então, aí a facilidade que ele vende é aquela que não necessariamente vai levar o cliente para o próximo nível, né? Que não necessariamente vai levar o cliente para faturar mais. Então, o que a gente propõe, o escritório propõe é ajudar o cliente a ir para um próximo nível, mas com segurança e focado no lucro seguro, lucratividade segura. É isso. Então, ele vai fazer aquele negócio, ele tem que fazer aquele negócio, correndo aquele risco que é dimensionado, né? Mas ele vai fazer um negócio. Ele vai para o próximo nível. Eu jamais vou amarrar cliente. Aliás, os clientes que me conhecem sabem, a gente não amarra negócio de ninguém, não. A gente evolui. E outra coisa, o timing, eu gosto muito de falar disso, o timing do advogado é o timing do cliente, não é o timing do advogado. Então, por exemplo, você manda um contrato para eu analisar. Você precisa fechar esse contrato amanhã, né? Aí você fala assim, tem advogado que fala assim, não, mas eu preciso de uma semana. Preciso analisar, preciso ver todos os riscos. Preciso ler. Peraí, mas o negócio da Tami é para amanhã. Amanhã. Ela fechar o negócio amanhã, ela precisa desse... Você tá aqui, vai ter um patrocínio gigante. Chegou um patrocinador multinacional. Eu quero patrocinar o podcast da Tami. Eu quero patrocinar. Tá aqui a minuta do contrato. Você vai falar assim, tudo bem, vou analisar o contrato. Aí você manda, só que o patrocinador teu quer fechar o negócio, hoje é quarta, quer fechar, por exemplo, para sexta, para rodar segunda-feira. Certo. Aí você manda pro teu advogado. O cara fala assim, mas peraí, eu vou ler, não é assim. Calma, eu vou demorar. Preciso de uma semana para ler com calma isso aqui e tal. Aí você perde o patrocínio, porque o advogado ficou lá uma semana sentado no contrato, lendo. E é perigoso ele voltar com a resposta assim, é muito bom o negócio. Então, o advogado volta para você com a minuta, toda pintada de vermelho, com aquele monte de anotação, falou, se você não fizer isso aqui, vai dar errado, você vai perder. Aí você pega essa minuta toda rabiscada pelo teu advogado, manda pro jurídico da outra empresa, o cara vai falar assim, também, até o meu jurídico ler, vai perder uma semana, adiar o nosso entrega e faz o seguinte, vou procurar outro. Você dançou, entendeu? Então, às vezes a gente precisa ler aquele cláusula, aquele contrato, mas não ler como fala, com vaidade. Sabe, tem um advogado que é vaidoso. Então, lê com vaidade. Aí ele quer mudar a vírgula de posição, mudar a palavra de posição, só para parecer que ele mexeu. Que ele quer mostrar, olha, também eu mexi no teu contrato. Eu vi aqui, ó. Aqui você colocou essa frase aqui, mas se você inverter aqui, fica melhor. Mas é a mesma coisa, só mudou o lado. Entendeu? Então você tem que ler aqui e falar, isso aqui, também, isso aqui tem um risco para você, mas, vai. Isso aqui não dá, realmente, isso aqui não dá. Precisa ver isso aqui não dá mesmo. Agora, isso aqui, vai. Porque esse patrocínio vai ser bom para você.
Esse cara vai te levantar, vai te Mas se eu botar falar que eu passei uma situação dessa, o meu sócio ele vai lembrar. Quando a gente iniciou o projeto, eu lembro que ele redigiu um contrato, mandou pra mim, falou, ó, lê aí, analisa. E eu levei pra uma advogada pra ela dar uma olhada. Nossa, ela falou, meu Deus do céu. Aí quando eu voltei com ele, ele falou, você tá de brincadeira comigo? Vou perder esse negócio. Aí ele, pô, o negócio vai dar certo. Ainda bem que eu não ouvi aquela advogada, porque onde nós estamos? Aconteceu, tá porque ela realmente, porque assim, quando a gente iniciou o projeto, tudo tá vinculado à Tami. Não, mas aí você tem que ver, porque tá em cima do seu nome, a sua imagem, o seu isso, porque aí você tem que tomar cuidado, porque aí e eu fiquei, nossa, verdade. Aí vem aquele monte de pontos de interrogação. Aí você fala assim, tá bom, e aí eu faço o quê então? Aí Não ela- faço. ela não deu a solução. Faz o seguinte, manda um currículo, entra no LinkedIn, manda, e vai arrumar trabalhar pra alguém. Você deixa de realizar seu sonho? Você deixa de fazer o que você quer fazer? Deixa de botar a tua cara? Toda empresa tem que ter uma cara, não é? Sim, não Então. tem como. Entendeu? Você não pode ser quem que é Tami? Podia ser colocar outro nome aí. Sim, Mas aí tem que ter um nome, tem que ter uma cara. exatamente. Então, isso é uma coisa que eu vejo isso diariamente. Gente, dica de ouro, hein, para os empresários. Um bom advogado faz toda a diferença. Então, Nesse sentido, né? Que interessante isso que você está falando. Então, eu quero crer que você... aquela coisa, se você entender um pouquinho disso, eu vou nas palestras, nos lugares que eu vou falar assim, se eu sair daqui com uma pessoa que entendeu isso, eu saio feliz. Uma pessoa que entendeu isso. E essa pessoa não precisa me contratar. Veja, eu não estou vendendo, né? Lógico que eu vivo de ser, lógico, eu quero que me comprem meu serviço, evidentemente. Mas não é isso, entendeu? É enxergar essa importância desse modelo de advocacia, entendeu? Que é o advogado. Eu nunca, assim, tem cara que fala assim, Diego, eu nunca ouvi alguém falar que o advogado vai ajudar você a prosperar o negócio. Para mim, o advogado é sempre aquele cara que vai botar problema. Que vai resolver processo, contrato. Não, o Tami, teu nome vai estar no negócio, aí se um cliente falar, vincular teu nome, que aí tem um não sei o que vão poder fazer isso. Tá, mas existe uma teoria do risco, né? O que é a teoria do risco? Tudo é risco. Tudo é risco. Você abrir os olhos, está no risco. Já é um risco. Você pode dormir na tua casa, cair um avião na tua cabeça, não é um risco? Tá? Então, tudo é risco. Né? Tem gente que não está dormindo, enche a casa de água e a pessoa... Tudo é risco. Hoje em dia beber água é risco, você pode se engasgar, tudo é um risco. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo. A gente, eu como advogado, não pode ficar só focado no risco. Você tem que focar no risco, apesar do risco, fazer o negócio andar. É isso que eu vivo, é isso que eu respiro, é para isso que eu tô aqui. Eu achei interessante que a gente estava conversando sobre a forma como você se apresenta, essa conexão que você faz com o seu cliente de estar perto. E você falou que você tem muito daquela coisa mais antiga, mais tradicional. Isso aí. E ao mesmo tempo que é muito tradicional, é algo muito moderno, né? É algo muito atual. E eu queria entender como que você faz essa mesclagem de você, poxa, eu tenho minhas raízes, eu tô aqui, a imagem, como eu vou me apresentar, mas eu também consigo trabalhar mediante a toda essa mudança digital, toda essa tecnologia que está avançando cada vez mais. Eu quero entender um pouquinho isso aí também. Otávio, obrigado pela pergunta, excelente essa reflexão. Esse é o grande desafio, né? Porque é incrível como várias profissões estão sendo desconstruídas pelos tempos modernos, né? Estão desconstruídos, né? A gente que é novinho, né? A gente é novinho, gente. A gente viveu tudo, né? Eu penso isso. A turma dos anos 80, 70, 80, eu tô ali, né? E passou por essa geração de trocar, né? Que trocou a carta escrita pelo e-mail e agora pelo WhatsApp, né? Sim. Então, enfim, passou por tudo, né? Mas é bem interessante isso aí que você falou. Porque eu acho tão óbvio, né? Tão básico, né? Você ir lá e conhecer o negócio da pessoa, se interessar por aquilo, sabe? Genuinamente querer saber como é que funciona, sabe? Pisar na grama, efetivamente, lá, sabe? O cara tá na grama, você vai pisar na grama para ver como é que funciona. Isso está se perdendo, né? Então a advocacia, por exemplo, está desconstruindo, várias profissões foram desconstruídas, né? Sim. Não raro eu ouço nas redes sociais, advogado falando assim, eu ouço advogados blogueiros, né? TikTok. Isso. Ele fala assim, vive de corte, né? Vive de corte. Aí ele Nem fala tá assim, advogando. tem alguns aí que falam, né? Falam assim, se você encontrar um advogado que chega para falar com você de terno e gravata, desconfie, porque advogado bom, ele não precisa de terno e gravata. Advogado bom, ele entrega. Então ele anda de camiseta, calça jeans. Tudo bem. Camiseta, calça jeans, pode andar.
mas não numa atividade profissional. Você iria numa audiência? Mesmo nem pode, né? Né? Mas é aquela coisa, eu fico pensando, né? Quando você vai a um lugar, né? Você gera uma expectativa, né? Sim. E aí se a expectativa ela é visual, a expectativa ela é muitas vezes olfativa, a expectativa ela é, né? Você quer saborear, então tem várias expectativas. Falativa, ela exatamente. Então sim. qual que é a expectativa de uma pessoa ao ir no escritório de advocacia de um advogado? O que idealiza? Ele quer chegar lá, quer ver um profissional com cara de advogado, um jeito de advogado, minimamente falando como advogado, né? Então, assim, se ele chegar no escritório de advocacia, encontrar um ambiente todo descoladex, né, assim, né, um cara de, pô, ele vai falar, pô, mas será? Então, assim, é igual você vai num consultório de um médico. Chega lá, você vai encontrar um médico de camiseta regata lá, sabe? Então, assim, tem um pouco disso Sim. também, entendeu? Então, eu tenho essa questão de entender isso, né? Qual que é a imagem que querem comprar da gente, né? O que pensam da gente, né? Qual que é a expectativa que um cliente quer de um advogado, né? E quando eu falo que eu vou ao cliente, que eu gosto de ir visitar, não é só para agradá-lo, porque obviamente todo mundo gosta de ser visitado, né? Eu adoro receber visita no meu escritório, na minha casa. Aquela coisa fica mais próximo, né? Sim. Mas além disso, de você ir ao cliente prestigiar ele, você vai para entender a vida dele. Como é que eu vou proteger aquele cliente se eu não entendo a rotina dele? Não entendo. Então, é a mesma coisa um médico. Você vai no médico. Primeira coisa que ele te pergunta, você come bem? O que você come? O que você dorme? Você dorme bem? Você come bem? Como é que você faz? Você faz atividade física? Ele vai querer entender. Lógico, o médico não vai poder ficar com você no dia inteiro andando para você. Mas ele vai querer entender o que te trouxe até ali, né? Mesma coisa eu. Então, assim, voltando então para o ponto da sua pergunta, ao mesmo tempo que isso parece tão lógico, né, se tornou algo até mesmo moderno e diferente, né? Você visitar a empresa, hoje com a tecnologia, né, você pode fazer reunião virtual. Eu faço muita reunião virtual, né? Eu faço muitas reuniões online, pelo celular. Hoje em dia a comunicação se tornou algo extremamente fluida, né? Sim. Então, eu às vezes estou aqui, daqui a pouco eu saio, entro no carro, tenho uma reunião, vou pelo computador, pelo celular, e ótimo, vamos embora, né? Mas tem esses valores que não podem ser quebrados, sabe? Isso é uma coisa que IA nenhuma vai trocar, né? Inteligência artificial nenhuma vai substituir, tecnologia nenhuma vai superar, né? Que é essa relação humana, que é a relação de conhecer, a relação de se interessar, porque toda empresa é feita de pessoas, né? Toda empresa é feita de pessoas, não é isso? Exatamente. Então, por trás de um CNPJ tem vários CPFs, né? E é nesse CPF que a gente tem que entender como que ele construiu aquele CNPJ. E o CPF ele vai determinar se o CNPJ vai estar bem ou não. É exatamente isso. Então, assim, não tem como. O CNPJ tá mal. Ixi, pode olhar pro CPF que tá mal também. Então, tem algumas profissões que eu acho que a tecnologia e a modernidade e as formas de comunicação hoje, elas são fim. Então, tem as pessoas que a tecnologia é o fim, não é o meio. No meu caso, para mim, a tecnologia e a evolução e tudo mais é meio, não é fim. O fim é o que eu vou entregar para o meu cliente. Eu uso a inteligência artificial, eu uso as tecnologias como um instrumento para eu entregar melhor o meu trabalho, e não como fim. Eu jamais vou trocar uma análise de um advogado que estudou para aquilo por uma análise de uma inteligência artificial. Entendeu? Eu vejo muito isso hoje, né? Acontece, porque assim, hoje todo mundo tem acesso. Sim, democratizou. O cliente, ele chega lá, ele já faz a autoanálise, ele usa lá a inteligência artificial, ele já manda para o advogado meio que pronto. Acontece isso de você? Toda hora. Aí você fala assim, tá, eu entendi que você já quer resolver o problema, mas não é assim. Como que você lida, que você administra isso? Porque tem cliente que ele coloca na cabeça, não, eu já vi os pontos, é isso, você só finaliza aí. Eu vou responder a sua pergunta te devolvendo uma reflexão. Certo. Vamos colocar assim, a inteligência artificial, ela necessariamente quer te agradar. Ponto. Verdade. Dito isso, quando você vai pedir a inteligência artificial para analisar um contrato que você vai fazer, você vai analisar,
aquela inteligência artificial ela vai estar necessariamente condicionada a querer te agradar, né? Então, às vezes, ela vai fazer uma análise querendo te agradar, né? Diferentemente da análise de um advogado que não necessariamente quer te agradar. Ele quer que você seja alguém, que você faça aquele negócio. Ele vai te colocar, te pontuar aquilo que é importante ou não para você. Ele vai entender o que você precisa fazer para chegar no próximo nível. Outra coisa, a inteligência artificial, ela não viveu, ela não existia até 5 anos atrás, sei lá, não sei quanto tempo que surgiu isso. Mas eu tô aqui há 25 anos, entendeu? Então já passei de tudo. Então, assim, acho que muita gente fala, putz, é o que você falou agora, né? Ah, mas a inteligência artificial ela vai substituir muitas profissões. Talvez ela vai substituir muitas profissões mesmo, né? E eu lamento profundamente por isso. Né? Lamento profundamente por isso. Porque vai tirar oportunidades, vai tirar... Mas, por outro lado, ela vai também trazer outras oportunidades. Vai ter muitas profissões novas que vão surgir. Vai existir uma troca, né? Talvez tenha uma troca, né? Mas uma troca não vai ser justa. Porque vai ter mais... A máquina vai ser muito mais eficaz às vezes, do que o humano. Então, vai ter profissões que talvez sumam ou talvez desapareçam. No caso da advocacia, esse é um ponto que está acontecendo bastante, né? Então, o cliente vem pedir para a gente fazer uma análise de algo que ele já pediu para a IA dele analisar, só que a IA dele analisou e puxou a viciada, para mim viciada. Sim. Entendeu? Porque analisou agradando ele. Né? E a gente não vai querer agradar, vou querer que ele faça algo para dar certo. E não vou escrever para agradá-lo. Né? Então, assim, a inteligência artificial ela serve para dar velocidade, para ajudar a fazer tarefas que você demoraria mais para fazer. Um exemplo clássico. Fica mais ágil, né? Ela tem uma agilidade. Uma apresentação, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que uma apresentação ela é um exemplo clássico disso. Então, por exemplo, vou fazer uma apresentação. Se eu usar a inteligência artificial para fazer uma apresentação legal para mim, a velocidade que ela vai apresentar vai ser muito maior. Sim. Agora, uma análise fria, real de algo, desculpa, ela não vai entregar melhor do que o humano. É isso que eu penso. Eu penso o seguinte, aonde tem ser humano tem conflito, né? E aonde tem conflito vai precisar de algum advogado para ajudar esse conflito. Então, eu vejo a advocacia ainda não sempre será muito importante para isso, apesar de muitos começarem a substituir algumas tarefas do advogado pela entrega do IA. Isso vem acontecendo bastante. Antigamente, advogados, eles eram assim, procura-se um advogado quando tem um problema. Hoje, o advogado, ele automaticamente, ele virou um conselheiro, ele virou um mentor, ele virou algo que faz parte da empresa, né? Ele trabalha junto com a empresa ali, às vezes na parte, no conselho, às vezes ali na parte de mentoria. A gente estava conversando que você falou assim, poxa, em relação à mentoria eu tenho um pensamento e eu queria que você falasse um pouco desse seu pensamento sobre mentoria, apesar que o que você já faz não deixa de ser uma mentoria, só que de uma forma diferente. Né? Então eu queria que você falasse sobre esse ponto. A mentoria, eu acho importante, né? Eu acho algo bem relevante. Eu conheço vários mentores, né, que ajudam as empresas a ir para um próximo nível, que tem uma visão, né? Só que eu acho assim, a pessoa para ensinar alguma coisa, ela tem que ter vivido o que ela está ensinando, primeira coisa. Sim. E ela tem que ter tido sucesso, ou pelo menos ter sucesso. Né? Eu conheço alguns mentores aí de empresas que falam assim, olha, eu já quebrei 5 vezes, eu vou te ensinar. Mas, pô, se você quebrou 5 vezes, como é que você quer me ensinar a eu prosperar meu negócio se você quebrou 5 vezes? Se você quebrou 5 vezes, você é ruim. Eu conheço um que quebrou 17. Ai, gente, então, tira esse corte. Então, o cara quebrou 17 vezes e quer ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa? A não quebrar. Pois é, entendeu? Então, eu penso assim, a referência tem que ser sempre de alguém que fez algo relevante para poder ensinar. Não adianta. O ser humano é resultado. Sim. O que você gera de resultado é o que vai te medir a tua régua. E as pessoas só ouvem os nossos resultados. É lógico. Ninguém te ouve, elas vão ouvir o nosso resultado. Entendeu? É aquela coisa, com todo respeito. O cara fala, prosperidade, não sei o quê, vou te ensinar próximo nível. Aí o cara pega, sai daqui, vai ali, pega um ônibus para ir embora, não sei o quê. Então, nada contra quem pega. Mas, entendeu? Porque você tem que trabalhar, porque você não tem que trabalhar, que você tem que ter tempo livre para a família, não sei o quê. Às vezes esse cara mesmo é um cara que não curte a família dele, é um cara que não sabe?
Então, existe muita incongruência em muitos mentores, entendeu? Então, grandes mentores, grande parte dos mentores, eu não estou criticando todos eles, mas eles ensinam algo que eles não viveram. Então, assim, eu só Às vezes é algo que eles aprenderam com alguém. É repetição. Eles vão É repetindo. isso aí, é repetição. Sim. Então, hoje em dia, existe mentor para ensinar o cara a ser mentor, para ensinar O outro a ser outro mentor. e todo mundo vira mentor. Todo mundo vai virar mentor. É isso. E outra coisa que eu falo para você, você falou para mim de mentoria ali antes de começar o nosso papo. É aquela coisa. Se eu parar para ensinar outros advogados a fazer o que eu faço ou o que eu gosto de fazer, eu não vou ter tempo de fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou ter tempo de me dedicar aos meus clientes, eu não vou ter tempo de trabalhar com a minha equipe, ensinar a minha equipe a fazer aquilo que eu estou disposto a fazer, que é aquilo que o meu cliente espera de mim, porque vou estar ensinando outros advogados a fazerem aquilo que eu sei fazer. Logo, eu vou desaprender o que eu sei fazer, que eu vou parar de treinar o que eu sei fazer, porque você só fica bom na repetição. Sim. Ninguém faz uma vez e fica craque. Tem que fazer várias e várias vezes. E várias vezes. Essa é a diferença que às vezes é interessante que você falou, porque às vezes a pessoa fala assim, o cara ele fala 1, 2, 3, 17 vezes, então ele sabe. Eu acho que a repetição, ela é diferente de você cometer os mesmos erros várias vezes. Ah, sim. Então, é mais a questão, eu tive que repetir várias vezes isso para ir aperfeiçoando e melhorando. É diferente da pessoa falar, não, eu errei uma, aí depois eu errei de novo. É uma visão diferente, eu não tinha essa visão. Então, assim, eu ouço porque a fulana de tal, ela tentou 30 vezes até conseguir. Pô, legal, ela tentou 30 Ela não vezes até fracassou conseguir. 30 Ela vezes. não perdeu 30 vezes, ela não fracassou 30 vezes. Porque uma coisa é você fazer o negócio, quebrar, de novo, quebrar, se endividar, ficar devendo para os outros, e assim vai. Pô, se você ficou devendo para um cara uma vez, por que você ficou devendo para ele? Por que você ficou devendo? Por quê? E por que depois de novo? De novo. E de novo. E de novo. Até 17 vezes. Então, volto a dizer, negócio da mentoria. Então, assim, eu vou ser mentor, eu vou ensinar um advogado a fazer o que eu faço, eu não vou ter tempo de fazer o que eu faço. Uhum. Logo, eu vou desaprender o que eu faço. Logo, daqui a pouco, eu vou estar ensinando o cara a fazer uma coisa que eu mais já não faço. E daqui a pouco eu não sei fazer mais o que eu faço. Eu vou ensinar as pessoas a entrevistar, eu paro de entrevistar, eu fico ensinando. E aí, quando você se atrapalha Você aqui, nem- perde o fio da meada, fica desatenta, faz uma pergunta irrelevante, não entendeu o que o cara... Porque você capta muito bem isso. Né? Eu Sim. percebi que você tem um talento, parabéns, aliás. Obrigada. E você capta o que o entrevistado... Eu assisti alguns episódios, né, quando a gente começou a conversar. Tudo. Então, assim, você captar a essência do entrevistado é um talento. Sim. Né? Então, E assim, isso é o que você falou, é repetição. repetição, claro. Porque você, claro. lógico, se for perguntar, também, como foi a sua primeira entrevista? Não deve ter sido tão boa, né? Não foi tão boa? Então, mas a 25ª já foi melhor. Já foi melhor. A 58ª melhor ainda. Sim. Aí você para ensinar alguém a fazer entrevistas. Aí você vai ensinar o cara, ó, a técnica é, aí você cria um método TAMI de entrevistar. Fala, ó, faz isso, faz aquilo. Ok, você criou o método TAMI. Aí você começa a vender na internet o método TAMI. Método TAMI, não sei o que, aula de TAMI, TAMI ensina. Só que TAMI ensina, só que TAMI não faz mais. Automaticamente a Tami fica boa só em ensinar. Isso. E não faz mais nada. ela muda que eu peguei a visão, ela vai mudar aquilo que ela era boa e vai aprender a ser boa em outra coisa. Ok, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que você vai ensinar a fazer uma coisa. E as pessoas vão querer te ver em ação. E aí você vai entrar para fazer e você não sabe mais, porque você ensinou a fazer uma coisa que você já não faz mais. Você para de fazer. Entendeu? É isso. Então eu vou ensinar o cara a bater pênalti. Ó, você vai ter que entrar aqui, bater ali, bater. Aí eu paro de bater. Quando ele vai bater meu pênalti, eu vou errar. Então, assim, é meio lógico isso, né? É meio natural. Entendeu? Sim. Então o ser humano é repetição, é consistência. É isso que vale, entendeu? A consistência e a repetição. Se você não faz de forma consistente e repetida, não adianta, você vai perder. Vai perder ao tempo. Então, por isso que eu não me vejo nessa posição, entendeu? De ensinar outros. Mas você acabou de dar uma aula agora, você sabe, né? É. Já deu, gente. Quem viu, quem pegar a dica pegou, quem não pegar, que interessante. E fora que, entrando dentro desse contexto, não tem como você ensinar uma pessoa a ter a sua própria essência. Não tem como, é impossível. Por mais que você ensine, a pessoa ela nunca vai ser igual o Diego Reginato.
Nunca vai. Não tem como. Porque tem coisa que é muito característica da pessoa. Como você enxerga as coisas. Porque eu acredito que, como você é muito de campo, e eu realmente fiquei fascinada. Eu falei, gente, é a primeira vez que eu escuto um advogado falar que ele vai num restaurante, que ele vai numa empresa de maquiagem, que ele vai ver a linha de produção. Isso é muito interessante. Porque quando você chega ali, a sua visão ela é totalmente diferente do advogado que está recebendo lá Papel. um monte de papel, lendo tudo aquilo. Para colocar o papel, para mandar um papel para frente. Agora nem papel, agora é arquivo, mas É. não é papel mais. Mas antigamente era papel mesmo. Como é que eu vou defender uma empresa se eu recebi um monte de papel, sendo que eu não pisei lá para saber, né? É isso, né? Precisa disso. Então a questão voltando a essa questão da mentoria que a gente está falando, eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Eu estou vendo que isso está acontecendo com uma certa frequência, isso está virando uma febre, né? E assim, não tenho preconceito por isso, mas eu tenho um pouco de reserva, sabe? Porque eu vejo muita pessoa jovem, não tenho jovens competentes, claro que tem, mas tem muita gente jovem, né, que se lança a ensinar algo que não viveu. Ele pode ter o conteúdo técnico, violento, pode ter estudado, pode ter sido craque, mas se ele não viveu, ele não vai saber se aquilo vai dar certo, entendeu? Então eu tenho preocupação também de muitas pessoas que chegam a um momento da vida que ela precisaria dar um pouco mais, sabe? E aí ela resolve parar para ensinar algo que ela já não está fazendo mais. E aí ela perde o time também. Então eu tenho preocupação dos dois lados, sabe? Então eu não me vejo nesse conceito de mentoria, eu não me vejo, pelo menos não nesse momento da minha carreira, da minha vida. Eu acho que eu tenho muito o que entregar. Eu acho que a mentoria eu tenho que dar para os meus que trabalham comigo, né? Sim. Para poder... para que a sua equipe, elas tenham a sua essência, a sua característica. Entreguem aquilo que eu quero que seja entregue. Sim. Entendeu? É isso. Para o meu cliente, entender que a minha empresa entrega aquilo que eu fui lá e falei para ele que eu vou entregar. Porque a pior coisa é você chegar, vender uma coisa e você entregar outra. Ou não entregar, né? Isso é péssimo. Bom, e aí entra aquela coisa da pessoa, ela ter literalmente aquela questão, uma rede social, às vezes bem estruturada, porque isso é importante, a pessoa tem que ter, porque ela é o cartão de visita, né? Eu tava falando que as pessoas hoje em dia, elas não pedem mais seu número, elas vão pedir seu Instagram, elas vão analisar se compensa, deixa eu ver, vale a pena, eu vou conversar com essa pessoa pelo seu Instagram. Então, aquilo que você está apresentando ali faz total diferença se o cliente ele vai te procurar ou não. E dentro disso, eu queria que você compartilhasse uma coisa que você compartilhou nos bastidores, que eu confesso assim que eu, como dona do meu negócio, a pessoa que está aqui fazendo as coisas acontecer, eu fiquei emocionada, gente. Emocionada. Como que você achou o Tami Itaú? Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, Tami, de verdade, assim, sendo muito honesto e transparente com você, eu pesquisei, aí volto a falar do Iara, aí sim é importante. A IA, ela tem seus benefícios. E lógico que tem muitos, imagina. Sim, tem. Eu perguntei assim pra mim, IA, que já conhece, já sabe como que eu penso, onde eu frequento, onde eu raciocino. Eu falei assim, olha, eu gostaria que você me indicasse, me recomendasse, quais podcasts existem relevantes que eu possa levar uma mensagem a empresários e tal, a minha mensagem a empresários. Eu quero que você me liste de 5 a 10 podcasts relevantes que tem a ver comigo, que eu possa levar a minha mensagem, que é isso que eu estou fazendo aqui. E o meu chat GPT que eu uso, né, ele me listou e apareceu o teu podcast lá como um dos que se conectam com o meu perfil, né? Que legal. E aí eu me julgo um cara que tem bom gosto, tá? Eu me considero um cara que tem bom gosto, tá? Ele tem, gente? E aí não, de verdade, tem. Sem modéstia, assim. Não. E o meu chat GPT, pô, ele sabe, eu gosto de bons lugares. E ele vai te agradar. Ele vai querer me agradar também, então assim, aí ele me selecionou. Aí o que eu fiz? Aí eu assisti alguns deles, e eu mandei mensagem para aqueles 3 ou 4 melhores que mais chamaram a minha atenção, né? E vocês foram os primeiros a me responder. Que legal. E já deram agenda, já me passaram, ou seja, de fato fizeram um atendimento muito bom, né? Então o atendimento para o cliente, para aquele que confia em você, é muito importante. É fundamental. Então você ter um bom atendimento, uma boa entrega é importante.
né? Então, e o atendimento é isso, a primeira impressão fica, não adianta. Sim. Entendeu? Então, assim, eu me conectei, recebi um feedback ótimo, né? E tô aqui. Então, quer dizer, isso tudo é uma construção. E tenho certeza É um que link, né? Igual a gente estava conversando, é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, agora é aquilo que você experimenta, que você sente. Tudo isso vai fazer a diferença. É verdade. Agora, uma coisa de atendimento que eu acho legal, eu gosto sempre de falar isso e é interessante. Sobre o atendimento, né? Às vezes você pode não ter o maior público, às vezes você pode não ter o melhor lugar, mas se você faz um bom atendimento, isso engaja muito, isso dá né? E eu gosto de citar o exemplo sempre do restaurante. Então, por exemplo, se você vai a um restaurante, por exemplo, e a comida é extraordinária, a comida é deliciosa, saborosa e tal, só que o garçom te atende de forma marrenta, o cozinheiro não te atende bem, A comida deixa de ser boa. você não volta mais. Verdade. Fala, puta, a comida é boa, o atendimento é ruim, cara, eu não volto mais aqui. Agora, vamos pensar ao contrário. Se você vai a um restaurante, chegando lá o cara te recebe muito bem, te encaminha muito bem para a mesa, te trata com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção. Aí a comida chega salgada, ou chega muito doce, ou chega dura, ou chega não muito mole, enfim. E aí você come aquilo e fala, puta, meu, não tá gostoso hoje. Mas você vai voltar de novo, você vai dar uma segunda chance, fazer, puta, naquele dia talvez não tava num bom dia o cozinheiro, pode ter acontecido. Ou acabou o gás, ela endureceu a carne, não importa. Mas você vai pensar, puta, eu vou voltar de novo porque o cara me atendeu tão bem, vou dar uma segunda chance para ele. Então, é nisso que eu acredito, sabe? Então, às vezes, o atendimento bom, ele vai te dar sempre uma chance de fazer melhor. Quando o atendimento é ruim, você corta ali e mesmo você faça uma boa entrega. Então, isso é importante também, entendeu? Então, o bom... Dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. E mais uma vez, aí tem aquela coisa, o óbvio... Eu tava esses dias conversando com meu sócio sobre isso. Eu falei, gente, por que o óbvio tem que ser dito o tempo todo? É uma coisa assim que a minha mente, ela não processa isso. Eu falei, gente, é o óbvio. É igual essa parte, você tava falando de mentoria, de palestra. Gente, eu gosto, eu não tenho nada contra. Eu acho um massa, eu gosto, porque é igual você falou, eu tenho uma coisa comigo que eu absorvo muito daquilo que eu escuto das pessoas. E isso é legal. Tem coisa que pra mim não faz sentido, eu deleto, sai por ali. mas opa, isso aqui, então assim, eu gosto de absorver, eu tenho essa capacidade de absorver de pessoas, né, e é interessante, só que é o óbvio dito há anos. Isso. Tipo, gente, não faz sentido, né, igual você falou, pô, o atendimento, é óbvio que todo mundo sabe que um bom atendimento vai fazer total diferença no negócio dela. É lógico, o atendimento é fundamental. Não, assim, gente, faça o óbvio, mas bem feito. Sim. Né? Se fazer um arroz, feijão, um bife, batata frita, não tá bom. Você precisa comer marisco, você precisa comer todo dia não precisa, faz o bem feito, faz ali bonitinho, certinho, que dá certo. E é o que você faz, né? Você tem esse momento que você estava falando com seus clientes, que você leva, pô, vamos tomar um vinho, vamos conversar. Isso que você fez é algo mais pessoal ou é algo que você, pô, isso aqui pode linkar com o meu trabalho, é uma outra forma de conexão? Eu acho que as duas coisas, né? Eu tava explicando para você, eu vou te convidar para ir lá com seus sócios, vamos tomar um vinho. Eu tenho no meu escritório, eu tenho uma sala que legal. Que eu fiz para receber. Eu gosto de receber, né, as pessoas. Então, receber clientes e amigos. Gosto de estar perto. Isso. Então, e isso tem que fazer num momento momento relax. Não adianta fazer isso 2 horas da tarde, que o pessoal vai estar com pressa, telefone olhando. Então, eu tô tendo esse costume agora de convidar clientes, amigos, a irem ao meu escritório, poucas pessoas, 2, 3, 4 pessoas no máximo, a gente vai lá, senta, toma um vinho, conversa depois do horário, não chega a ser um happy hour, né, mas em nenhum clube do vinho, em nenhum clube de negócio, nada. É um ambiente para ir comigo lá, né, e eu trago essas pessoas, senta, a gente conversa, toma um vinho, bate um papo, relaxa, distrai, fala um pouco da vida, da sociedade, de negócios, de tudo, e ali sai negócio para mim, e às vezes eu compro negócio de alguém, então assim, e geralmente são com pessoas próximas que eu gosto de fazer isso. Sim. Né? E acho que funciona muito bem, sabe? Acho que não é algo... É algo intencional, porque obviamente que eu montei aquele ambiente, eu comprei um sofá bonito, de um cliente meu que faz, eu botei uma sala bonita, tudo aquilo tá no meu gosto, porque eu quero receber pessoas lá. Óbvio que eu fiz aquilo para receber gente. Sim. Mas o que eu quero fazer com aquilo lá, né? Eu vou receber gente para quê?
Entendeu? Tudo tem um porquê. É lógico. Para quê? Sim. Primeiro que muitos lá já são meus clientes. Já estão lá, já me pagam, já me remuneram, já me compraram. Entendeu? Mas por que eu quero estar com ele lá perto? Por quê? Porque eu quero que ele se conecte ainda mais comigo, né? Que tem um lance maior ali. Acontece, surgiu uma pergunta agora, acontece, às vezes a pessoa naquele momento, ela tá mais descontraída, ela tá mais relaxada, ela já tomou um vinho, ela tá ali conversando, dela às vezes compartilhar uma dor da empresa dela, que às vezes num momento ali de uma reunião, ela acaba às vezes não falando. Sim, sempre acontece, sempre. Que às vezes, igual você falou, às vezes tem pessoas que elas têm esse certo preconceito, pô, se eu falar que eu tenho advogado, isso quer dizer que eu tô cheio de problema, e às vezes até com o próprio advogado, eu não sei se isso acontece, ele fala, pô, mas eu vou falar, e ele vai falar, não, mas eu falei pra você não fazer isso, e você fez, e aí ela fica segurando a informação, e no momento descontraído ela acaba, opa, vamos resolver isso. E vou te contar uma coisa mais legal do que isso ainda que aconteceu no escritório. Eu sentei lá com três pessoas, não se conheciam, né? Um é um parceiro de negócio, o outro são dois clientes. Sentamos lá, vamos tomar um vinho, não sei o quê. Dali nasceu um negócio novo. Nossa, você acredita? Que legal. Dali montaram uma empresa dentro do meu escritório. Três mentes brilhantes ali. Entre eles. Vamos fazer assim. Tá, mas se o Diego for nosso advogado, foi oba. Então, isso aconteceu, juro por Deus. Legal. Porque assim, ali ele pode falar dos problemas deles. Sim. Né? Às vezes eles têm uma solução entre eles que não necessariamente eu vou conseguir ajudar, mas às vezes o empresário ajuda o outro a tomar uma decisão ali e fala, puta, aconteceu comigo isso, e com você, puta, aconteceu comigo parecido, ou então tem um amigo que aconteceu, ou então a minha sogra, ou então meu sócio, alguém já sabe de alguma coisa que aconteceu, porque são pessoas experientes. Ou então eles trazem negócios novos, falam assim, eu tô pensando em fazer tal coisa. Faz. Porque eu conheço um cara que fez, deu certo. Aliás, se você fizer, eu faço com você. Te conheci agora, hein? Mas eu faço, eu vou. Você é amigo dele, doutor Diego? Puta, eu faço. Porque você é amigo dele, então você é meu amigo. Então você é amigo dele, então cria um ambiente seguro. E vai conectando. Um ambiente seguro para fazer negócio. Um ambiente seguro, entendeu? Um ambiente seguro e intencional. E nasceu um negócio dentro do meu escritório ali, tomando vinho. E batendo papo. E os caras se conectaram e eu já tô hoje, aconteceu de eu estar hoje, eu tô lá fazendo o contrato social da empresa deles, tô preparando o contrato deles, e vai virar mais um negócio que é cliente meu, do qual eu vi nascer e que eu contribuí para acontecer. Então isso não tem preço, um negócio desse. Não tem preço, né? Isso a IA não faz. Não faz. Ela nunca vai conseguir te servir um bom vinho, ela nunca vai conseguir sentar com você numa mesa e te conectar com pessoas. Então por isso que eu falo, conectar com pessoas é algo que tecnologia nenhuma vai saber fazer melhor do que as pessoas, né? É isso que eu acredito e por isso que eu tô aqui para tentar levar alguma mensagem nesse sentido aí. Só saiu ouro aqui, gente. Essa entrevista tá a outro nível. Mas estamos na nossa retinha final, nos últimos minutos. Já subiu a plaquinha ali, ó. Pim, acabou o tempo. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem, né, para os empresários. Pode ser algo não faça ou algo faça, independente daquilo que a sua visão. Bom, acho que a mensagem final para o empresário é: faça. Tem vontade de fazer? Faça. Aquela frase clássica: o feito é muito melhor do que o perfeito. Sempre. Agora, faça com direção, faça com segurança, faça com orientação, que vai dar certo. Se você tem a vontade, tem iniciativa, considere feito. Agora, use de um bom advogado, de boas pessoas, de boas conexões, que com certeza você vai chegar onde você quer chegar. Né? Advocacia focada em crescimento de negócios, advocacia pode ser um excelente suporte, um excelente braço de negócio, braço para o seu negócio, e acredite, né? Apesar do risco, vale a pena fazer negócio e crescer no próximo nível. É isso. É isso aí. E falando de bom advogado, estamos aqui com um bom advogado. Então, Reginaldo, fala as suas redes sociais aí pra galera, pra todo mundo te acompanhar, aonde a gente te encontra. Então, eu tenho a minha rede do meu escritório, né, do Instagram, reginato.advogados, e tem também o meu pessoal, que é Dr. Diego Reginato, né, Dr. Diego Reginato, Dr. Diego Reginato, é o meu Instagram.
E lá eu compartilho algumas questões minhas, né? Um pouco da vida, enfim. Legal. Para quem tiver interesse em se conectar, estou à disposição. E vou fazer o meu melhor, com certeza, para o seu público ainda. Com certeza, já mais do fez que- total mais do que- diferença. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos colocar aí na descrição do vídeo. Muito obrigada todo mundo que nos acompanhou. E logo mais vai sair todos os cortes aí, então compartilhe bastante para que todas essas informações cheguem a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana a gente estamos com convidados sensacionais aqui. Aqui no Thumb Town é assim, gente. Só vem a galera elite aqui. Então, eu espero vocês aí como meus novos inscritos. Reginaldo, muito obrigada e tchau, tchau, galera de casa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que aula! Bom. Valeu. Nossa, sensacional. A Tami chegou, a festa começou. No podcast ela revolucionou. Convidados especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para falar.